Olá, tudo bom para todo mundo? Eu sou a Carmen Heinstein, autora deste aplicativo desde 1994, desde as primeiras versões, aliás, todas as versões do DaiTwin, que agora nós chamamos de NutriMenu. Eu tô aqui hoje então para mostrar para vocês a atualização que aconteceu em relação, que vem acontecendo mais especificamente desde 2020 para a RDC 429. E como esta última atualização tem algumas coisas mais significativas, eu vou mostrar para vocês o que ocorreu. Então, aqui nós temos o caldo de cana, para dar uma ideia, né? Em relação aos açúcares totais e açúcares adicionados. Existe uma tabela dentro do NutriMenu, uma tabela da USDA e da TACO, que contempla as frações mais importantes e que estão destacadas na RDC, de frutose, glicose, lactose, né, sacarose. Só que o que ocorre? Existe também uma tabela de açúcares totais que contempla só o valor total com a soma dessas frações de carboidratos. Então, agora haverá uma questão de interpretação, que se esses açúcares totais que estão declarados em algumas tabelas, eles representam o somatório dessas frações, ou se haverá um desmembramento de cada uma na declaração do rótulo, mais especificamente. Então, estas questões nós vamos deixar para vocês replicarem essa informação na informação nutricional, porque é uma questão de análise, né, de resultados, o que cada fabricante quer destacar no seu rótulo. Então, eu peguei aqui um caldo de cana, por exemplo, eu tenho aqui o total de carboidrato de 19,97 e de açúcares totais 9,83. O que seria o caldo de cana? Entendido na RDC como total de carboidratos seria o total de açúcares adicionados, uma vez incluído em alguma preparação, certo? Isto vai ter que ser feito em todos os alimentos que vocês utilizarem na sua lista de produtos, porque não tem como o sistema replicar todas essas informações aleatoriamente. Então, vocês terão que ajustar a lista dos seus ingredientes, vir aqui e informar. No caso aqui, ó, banana crua. A banana crua, ela contém sacarose, ela contém algumas açúcares totais. Então, eu posso vir aqui e ver quais são as informações que estão cadastradas nesse produto, nesse ingrediente ou nesse alimento. No caso aqui da banana, eu tenho uma informação de frutose e uma informação de glicose, e mais a informação de açúcar total. Então, eu vou colocar esse somatório desse ingrediente, banana, como açúcares totais. Então, nós vamos sinalizar na tela da informação nutricional todos os componentes, todos os nutrientes que contêm essa informação. Por isso que é importante aqui, quando vocês entram em meus ingredientes, vocês têm que atualizar a informação nutricional. De que forma vocês vão fazer isso? De duas formas. Vocês podem replicar esse ingrediente e fazer uma alteração manual, ou excluir inativar esse ingrediente e incluir novamente para que ele reporte todos os açúcares que já foram adicionados por nós, tá? Então, vocês têm que analisar isso. Quando eu vou para uma receita, que então agora eu vou mostrar
uma informação nutricional finalizada, eu tenho aqui uma receita teste com leite de vaca, açúcares refinado, banana crua e manteiga sem sal, apenas para demonstrar como que totaliza essa informação nutricional. E aqui então o rótulo também mudou, essa informação nutricional agora está aqui com os açúcares totais e os açúcares adicionados, certo? Foi modificado e atualizado todos os valores para RDC, e aqui é o que eu estou reportando a vocês. Eu tenho nos carboidratos totais, eu tenho a informação completa. Açúcares totais, os açúcares adicionados, o valor, e tenho aqui, ele tem valor de amido, que não contempla, lógico, mas frutose, glicose, a lactose e sacarose nessa preparação. Então, a decisão final dessa avaliação, se eu vou fazer o somatório como é o correto para colocar no total de açúcares totais, porque eu já tenho um valor oriundo de uma tabela, né? Então, eu vou atualizar esse valor pelo somatório das frações ou não. Então, isso é uma decisão de cada profissional no momento da sua análise, né? Então, esta informação concluída, o rótulo está atualizado, desde que os ingredientes que compuseram esta preparação, eles tenham sido atualizados. Se eles não forem atualizados, não vai refletir na informação nutricional final. Então, este é o lembrete principal que eu gostaria de passar para vocês, porque disso depende, né, uma correta avaliação dos resultados apresentados. Então, isso é feito para todos. Nesta atualização, existem várias outras melhorias que foram feitas no sistema e que podem, que vocês podem avaliar. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês querem ver quais são os alimentos que contêm frutose. Então, uma frutose maior que 1, por exemplo. Então, o sistema busca os nutrientes, todos os alimentos que contém na tabela da Nutrimenu, do SDA, da tabela TACO, dos meus alimentos. Então, existe esta facilidade que foi melhorada nessa atualização que a gente executou agora. Bom, de principal que teria destacar seria isso, mas agora eu vou mostrar assim algumas coisas em relação aos açúcares totais, só para lembrar, né, que na RDC 429, no artigo 3, ele declara tudo em relação a esses açúcares totais e açúcar adicionado. Então, o total é compreendido por estas frações de carboidratos e ele representa, então, o total, a soma desses alimentos, tá? Então, nós temos várias tabelas, inclusive estou deixando aqui para vocês algumas referências, né? Para vocês darem uma confrontada nos dados que vocês vão avaliar. E temos ainda só para repetir que então açúcar total é o açúcar naturalmente presente no alimento, né? Bom, agora eu não tô conseguindo passar o novo slide. E açúcares adicionados, então, seria aqueles açúcares que foram adicionados durante o processamento de alimentos. E aqui a RDC diz que seria mais o açúcar de cana, açúcar de beterraba, açúcar invertido e outras fontes de mel, melado, melaço, rapadura, enfim, para ressaltar e lembrar. No sistema, então, os açúcares eles estão destacados por cada fração,
mas existe também uma tabela só de açúcares totais. Eu anexei aí o link para vocês darem uma olhada. Então, o açúcares adicionados, ele representa o açúcar total, desculpa, a somatório dessas frações, né? E os açúcares adicionados, coloquei aqui só para dar um exemplo, ele seria o total representado pelo total de açúcar, do carboidrato desse açúcar. Então, repetindo o que foi dito na atualização que nós estamos disponibilizando, da RDC 429, todos os ingredientes e receitas, eles terão que ser atualizados um a um. Não há como fazer uma aplicação, uma ferramenta que atualize todos indiscriminadamente, aleatoriamente, porque eles terão que ser analisados. Analisados para ver o que contempla cada um. Da mesma forma, todos os ingredientes industrializados que estão contidos nos bancos de dados, eles terão que ser atualizados pelos seus fabricantes. Então, na minha pesquisa que eu fiz, não são, quer dizer, muito poucos fabricantes já estão com essa informação declarada. Então, elas terão que ser revistas, né? Se forem utilizadas em uma preparação. Bom, e a outra coisa que eu deixaria para vocês é um convite para darem uma olhadinha lá no nosso site que está sendo publicado, nosso novo site, e nesse nós temos um arquivo que se chama blog tutoriais, e aqui está contido várias informações que podem ser impressas, materiais. Tem os tutoriais que dá uma passada por todas as etapas do sistema numa apresentação global, e temos o nosso blog. Então, aqui no blog vão ser conteúdos que vão ser apresentados, e deixo aqui até um convite, se vocês têm algum artigo que gostariam de publicar e que é pertinente ao nosso assunto, pode mandar, que nós teríamos o máximo prazer de publicar no nosso blog. Então, seria isso, e qualquer coisa utilizem o contato @nutrimenu para mandar seus questionamentos, as suas perguntas, porque vai ser um prazer eu responder. Então, eu me apresentei como Carmen Heinsen, mas eu sou nutricionista, né? E aí estamos analisando. Na verdade, a ciência da nutrição é uma coisa muito passível de interpretação, e por mais que nós estejamos sempre atentos em revisar o sistema, alguma coisa pode nos passar. Então, estamos aqui para receber as publicações de vocês, os comentários de vocês, as sugestões, para que a gente possa evoluir da melhor maneira possível. Muito obrigada.